Oi, gente. Vem repercutindo muito a conversa que Carlos Lupe, o presidente do PDT, teve com Lula. Ele admitiu isso em uma entrevista à Globo, né, o jornal Globo. E muita gente tem falado, porque como o PDT tem alguns deputados, eu vou mostrar qual é o deputado, e tem alguns governadores abrindo palanque para Lula, tem algumas pessoas avaliando quase que um abandono do Ciro Gomes pelo PDT. Eu acho que tem uma certa dose de exagero aí. E eu vou explicar em mais detalhes o que é que eu entendo que significa essa disputa interna dentro do PDT. Mas antes disso, vamos assistir e reagir aqui a uma fala sobre isso na UOL e depois eu volto para comentar. Vai um pouco para Ciro Gomes, que é o terceiro colocado, que aqui para a gente ao vivo declarou que não vai de jeito nenhum fechar com Lula no primeiro turno. Só que nos bastidores já tem a informação aí de que o PDT está sim conversando com o Lula. E foi muito interessante que o Carlos Lupe falou: eu não fui conversar pessoalmente com medo de ser seduzido, né? Porque o Lula tem essa fama, né? Não é isso, Thales. Senta lá com o Lula e aí, meu Deus, não sei como vou sair dali. O Lupe sempre foi assim com o Lula. Então, o que ocorre? Vai chegar uma hora que o eleitorado do Ciro, a tendência de boa parte do eleitorado do Ciro é fazer voto útil. O Ciro está tentando conquistar um eleitorado mais à direita, mas a base dele mais à esquerda corre o risco de fazer voto útil. E o Lupe é um exemplo disso, um brisolista histórico que sempre teve um pouco mais à esquerda do que o próprio Ciro. Então, na hora H, talvez até o Lupe vote no Lula. Nossa, Thales, pegou pesado agora. Eu não acredito nessa possibilidade do Thales, não acho que é o mais provável. Aliás, o Carlos Lupe já deu várias demonstrações de apostar na candidatura do Ciro. O que o Lupe está fazendo, em minha avaliação, é manter um bom diálogo com o PT por motivos estratégicos para que o apoio deles em um eventual segundo turno ao PT possa se dar tanto com concessões do PT ao PDT, quanto com uma participação do PDT em um eventual governo do PT. Então é uma estratégia, essa é a visão que eu tenho sobre essas conversas amigáveis do Lula com o Carlos Lupe. Ou seja, o Carlos Lupe estaria buscando, caso o PDT esteja fora do segundo turno, e caso exista segundo turno, que ele tenha um diálogo bom com o PT. Essa é a visão que eu tenho dessa estratégia do Lupe. Não acho que chega ao ponto de, no primeiro turno, ele declarar voto no Lula. Enfim, o Thales Faria está mais provocando, né? Querendo causar. Mas vamos continuar ouvindo a conversa aqui na UOL. Pegou pesado, fala, o Bombig. Não, mas é isso, perfeito o que o Thales falou. Eu tenho apurações aí de bastidores com gente que eu conversei no final de semana. Então, você imagina a situação de um Lupe, que, como bem observou o Thales, já teve ali, né, do lado do Lula, do lado do PT, assistindo o depoimento de Geraldo Alckmin no sábado, né? O Geraldo Alckmin, que até um ano atrás era adversário, estava lá, né, segundo eles, era um adversário, aliado da direita e tudo mais, apareceu no telão falando que só tem uma via, que só tem o Lula, que se engajar nessa frente é derrotar o autoritarismo e tudo mais, e aliados históricos fora dessa festa, ficaram fora da festa. O PDT é um exemplo claro, teve muita gente no PDT que ficou ali trocando mensagem, dizendo a gente tinha que estar lá, a gente tinha que estar nesse palanque, a gente tinha que estar participando. Então, nesse sentido, eu acho que se esse cenário continuar avançando dessa forma, né, para esses dois projetos, vai ficar... o Thales vem dizendo isso faz tempo, já, na verdade foi um dos primeiros da imprensa a dizer da dificuldade que a candidatura do Ciro vai enfrentar daqui para frente. Apesar dele ter o melhor índice fora da polarização de intenção de votos, como o Thales vem apontando, ele é quem vai ter muita dificuldade se o primeiro turno virar um segundo. Aí a gente... Bem, vamos lá. A eleição ainda tem uma certa distância, então é difícil fazer esse tipo de previsão. E também o fato de ter a terceira candidatura mais viável, segundo as pesquisas,
dar uma carta para o Ciro em termos de negociação. Agora, eu vou fazer um vídeo analisando que o objetivo do Ciro deve ser tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno, né? Atacar o Lula com muita força agora está se mostrando ineficaz como estratégia de atrair um voto mais à esquerda, porque o Lula desfruta, junto ao eleitorado de esquerda, de um prestígio simbólico muito grande. E claro que alguns ciristas talvez não gostem de reconhecer isso, mas é a realidade, né? E por isso que os ataques do Ciro ao Lula, críticas muito duras ao Lula, tendem a não funcionar. Claro que a gente vai ver se na hora dos debates se isso vai continuar se repetindo, mas tem sido a tônica até agora. Com relação ao PDT, teve o deputado federal Miguel Correia, pré-candidato do PDT ao governo de Minas, que declarou voto e apoio a Ciro, mas também declarou que a vitória de Ciro é ter Lula no governo do Brasil. Ou seja, eu vou trazer aqui a fala dele. A minha trajetória inteira foi ligada ao PT, eu sempre fui ligado ao Lula, então entre as pessoas que me identificam muito com o presidente Lula, e para mim o Lula está para o Brasil assim como Nelson Mandela está para a África do Sul e tal, faz vários elogios aqui. E aí ele termina aqui, ó, que naturalmente eu sou Ciro, defendo o Ciro, eu estou nessa caminhada com ele, mas tenho certeza que o grande objetivo dessa eleição é derrotar o Bolsonaro. Aqui a fala dele, a vitória do Ciro é ter Lula no governo do Brasil. Claro que se for a oposição entre Lula e Bolsonaro, o que ele está declarando antecipadamente é que se tiver segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que ele vai fazer campanha aberta para Lula, no primeiro turno vai defender a candidatura do Ciro. Bem, tem várias coisas aí. Eu quero mostrar para vocês a repercussão, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Teve essa fala dele repercutindo muito na imprensa, né? Aqui o Josias dizendo que candidatos a governo estaduais do PDT abrirão palanque para Lula e tudo mais, né? Que o PDT admite palanque duplo com Lula será inevitável, e muita gente falando sobre isso. E eu vou deixar todos esses links no comentário fixado para vocês darem uma olhada. E agora eu vou analisar com vocês o que é que isso significa, né? Olha só, o PDT e vários candidatos do PDT, eles estão avaliando que o lulismo será muito forte nessa eleição como forma de contrapor o Bolsonaro. Essa avaliação é dos candidatos a governo de vários estados do PDT. E aí eles vão abrir o palanque para Lula, assim como vão abrir o palanque para Ciro, por entender que isso é estratégico para eles não perderem votos da onda lulista. Então há uma dose de oportunismo aí. Porque eles não querem a imagem deles, em vários estados que Ciro hoje está pontuando pouco, exclusivamente ligada a Ciro. Ou seja, esses candidatos do PDT, eles querem os votos dos ciristas e querem os votos dos lulistas, né, juntos para conseguir se eleger para governo do estado e tal. Isso é realidade em vários estados, né? E o que é que acontece? Esses candidatos do PDT e setores do PDT não é como se eles estivessem simplesmente abandonando o Ciro. Mas eles querem, porque o abandono seria dizer, a gente não vai nem abrir palanque para o Ciro. Mas significa abrir palanque para os dois por uma estratégia de cooptar votos das duas frentes, né? Por fazer a leitura política de que isso seria importante para eles eleitoralmente. Então, e isso que está movendo vários setores do PDT a declarar um apoio em segundo turno para o Lula, antecipadamente, mostrando a rejeição ao Bolsonaro logo de cara. É uma jogada política. E a fala do Carlos Lupe com Lula é uma sinalização do mesmo sentido. Ou seja, no primeiro turno, o Lupe vai votar no Ciro, o Carlos Lupe vai fazer campanha para o Ciro, mas não quer fazer uma campanha para o Ciro hostil ao Lula. Porque ele quer manter o diálogo com o Lula, porque caso o candidato que enfrente o Bolsonaro no segundo turno seja o Lula, ele quer poder apoiar o Lula de bom grado. E quer também poder apoiar o Lula com chances de ter participação no governo. É bom lembrar que o Carlos Lupe foi ministro do Trabalho e do Emprego, né, no passado, em gestões lulistas. Então,
O Carlos Lupe e outras pessoas do PDT querem sedimentar essa base de uma possível aliança no futuro, mas não significa que estejam abandonando totalmente o Ciro agora. Eles ficam nesse jogo meio duplo, não é? Como o Miguel Correia diz que vai votar no Ciro, que ele está na caminhada com o Ciro, mas que admira muito Lula, que compara o Lula ao Nelson Mandela. Ora, essa é uma estratégia de tentar ficar de bem com ambos por motivos políticos, né? E a fala do Miguel Correia, a fala elogiosa que o Carlos Lupe fez ao Lula, dizendo que ele é elegante e tudo mais, tudo isso visa essa visão dupla da eleição do PDT, que é apoiar Ciro num primeiro turno sem rechaçar Lula e em um eventual segundo turno, ou até se parecer que Lula vai ganhar no primeiro turno, já sinalizar que, olha, a gente não faz oposição, nós não somos oposição a Lula. Esse tipo de discurso contrasta com o discurso de Ciro, entra em contraste com o discurso de Ciro. E aí é que nós vamos ver, ao longo da campanha, como é que o PDT vai administrar essas duas linhas. A linha do Carlos Lupe, a linha do Miguel Correia, a linha desses candidatos do PDT que querem ter um bom diálogo com o PT, e a linha do Ciro e de outras pessoas de um grupo cirista que acham que é através da hostilidade ao PT e hostilizando o PT que eles vão crescer. O que vai acontecer, não dá pra gente saber, mas que tem essas duas linhas estratégicas delineadas agora com clareza, dá para perceber, né? E nós vamos estar analisando os movimentos dessas duas estratégias aqui no canal. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Ciro Gomes deu uma entrevista recente na Band, e a dimensão da estratégia dele de atacar tanto o Bolsonaro quanto o Lula pode ser vista com clareza nessa entrevista, né? Então vocês podem perceber justamente qual é a estratégia do Ciro Gomes ali. Mas o Carlos Lupe e uma outra ala do PDT parece assumir uma outra estratégia que nós também vamos analisar aqui no canal. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Os links das reportagens vão estar no comentário fixado.